Bom dia. Bom dia. Bom dia. Tudo bem com vocês? Tudo com você, Simon? Tudo ótimo, moçada. Quem está com um caderno aberto, me ajuda a localizar-me no espaço? Fala para a gente aí a nossa última matéria passada, por favor. Foi medidas elétricas e força maremotriz. Você falou de amperímetro e voltímetro. Só? É. Medidas elétricas e o que você falou? Não, é porque é o nome do capítulo. É porque Ah, você do falou capítulo, de né? amperímetro e voltímetro. Demorou. Amados, pega vosso caderno aí, por favor. Hoje nós vamos estudar a importância desse cara aqui, que a gente já tem visto e já tem falado sobre ele desde o começo, desde o princípio, os geradores. Nós já sabemos que a função de um gerador, por mais que a palavra nos tente a falar gerar energia, né? Mas a função dele, claro, transformando energia, é gerar e estabelecer num circuito fechado uma DDP, uma voltagem. É isso que um gerador faz. Ele estabelece e mantém num determinado circuito uma voltagem, uma tensão. Só que até então, né, e de fato eu não sei por que a física, né, a gente começa estudando o gerador ideal para depois falar para você que existe um gerador real. Né? Não sei por que isso acontece, mas, de qualquer forma, nós estávamos estudando os geradores ideais. O que é o gerador ideal, Simon? Bom, é esse carinha aqui, ó. Esse é o gerador ideal, ok? O que o gerador ideal tem? Bom, ele tem tabelado nele, nominal a ele, uma voltagem máxima. E o que ele faz, Simon? Pega toda essa voltagem máxima e alimenta o circuito externo. Acontece que essa voltagem máxima, ela tem um nome, que até então a gente não estava falando nada sobre esse nome, mas ela tem, né? A física entende que este gerador aqui, ele está no circuito por um motivo muito nobre. Então vamos lá, nós vamos chamar isso aqui de gerador, ok? E aqui fora R maiúsculo. O que representa esse R maiúsculo? Bom, além de um resistor, de uma resistência, ele representa o circuito externo, tá bom? Então, a gente vai representar isso aqui como circuito externo. É aquilo que está ligado fora da bateria, né? Acho que fica claro, dá para a gente compreender dessa forma. E o que a bateria faz? Bom, ela estabelece e mantém aqui, nesse circuito externo, uma DDP. É isso que ela faz, né? Transformando energia. Mas sabe como que ela faz para estabelecer essa DDP? Porque ela tem uma tensão máxima que a física chama de épsilon. Amados irmãos, vamos botar a Ana Carolina para dentro. Aí, amados irmãos, a partir de agora, nós vamos chamar de épsilon a força eletromagnética.
motriz de uma bateria. Eu vou explicar para você agora o que é isso, ok? É a força eletromotriz, também conhecida na física como Fem, ok? Algo muito comum de se trabalhar. Fem, força eletromotriz, ok? Como se fosse aí as iniciais, né? F, E, M. O que é a força eletromotriz? É a energia dada. Vamos colocar aqui, é a energia máxima dada às cargas para se movimentarem. Ou para se movimentar. Ou seja, a máxima tensão de um gerador. O Simon. Mas por que chamar de epsilon se já tinha um nome, que é V, né? A famosa voltagem. Por que eu não posso chamar de voltagem máxima de um gerador? Justamente porque a partir dessa aula, você vai estudar o gerador real e vai aprender que o gerador real, você acredita que ele usa parte da sua força eletromotriz, ou seja, ele usa parte da sua voltagem máxima para funcionar, para trabalhar? Por isso ele pega um pedacinho da sua voltagem máxima, usa internamente. Simon, por quê? Porque todo gerador real tem resistência interna. Você pode pegar uma pilha, por exemplo, que tem uma solução química, e essa solução química tem resistência elétrica. Com o passar do tempo, o que vai acontecendo com essa solução química dentro das baterias? Oxidando. Então ela vai enferrujando e cada vez enferrujando mais, fazendo com que a resistência elétrica interna do gerador só aumente. Acontece que até então nós estávamos estudando esse gerador. Esse gerador é chamado de ideal. Eu já vou escrever isso tudo para você. E, portanto, a sua tensão máxima, que agora você sabe que tem um nome, força eletromotriz, era igual à voltagem que ela mandava para o circuito externo. Epsilon igual a V. Já escrevo isso para ti, ok? Segundo quadrinho aqui. Só que você vai aprender nesse capítulo que, a partir de agora, a voltagem que um gerador real entrega para o circuito externo, ela é um pouquinho menor do que a sua voltagem máxima. Se você pegar uma pilha na sua casa, experimentos, né? Você pega uma pilha na sua casa, você vai ver lá do lado dela a voltagem nominal, aquilo que vem escrito, 1,5 volts. A partir de agora você vai chamar aquilo de força eletromotriz, porque aquela é a máxima voltagem daquele gerador. Agora pega aquela pilha de 1,5, novinha, novinha, e liga ela num circuito com uma lâmpadazinha qualquer. Pega o voltímetro e liga na lâmpada, para saber quantos volts estão chegando na lâmpada. Vai estar lá 1,4, 1,42, 1,44, 1,38. Nova, pilha nova. Justamente para você entender que um gerador real, ele usa um pouquinho da voltagem de forma interna, você já vai entender, ok? E contudo, entrega para o circuito externo um pedaço menor da sua voltagem total, ok? Menos que a sua voltagem total. Dessa forma, Simon, por que ela foi chamada de força eletromotriz e até agora eu não sabia disso? Apesar que tem um exercício ou outro que falava dessa forma, né? Você não sabia disso, meu irmão, por um motivo. A força eletromotriz tem esse nome justamente pelo sentido da bateria. Veja, o que é uma força motriz? É uma força que promove movimento, ok? Então, se ela é eletromotriz,
É porque, com certeza, é um movimento de eletro. O que é isso? Cargas elétricas. E é justamente isso que o nosso gerador faz. Ele estabelece um movimento. E te digo ainda mais, nesse momento tem elétrons aqui, ó. Todo mundo sabe. E esses elétrons vão ser colocados em movimento. Os elétrons estão no fio, tá? Claro, você sabe disso. Nesse momento, os elétrons vão ser colocados em movimento, de forma que todos eles vão buscar o polo de maior potencial, o positivo. Então tá aqui. Ah, não era para ir no sentido horário? A corrente, né? A corrente vai no sentido horário, mas os elétrons, não. Os elétrons estão buscando todos o polo positivo. Agora, olha que demais. Preste muita atenção que demais. Quando esse elétron chega no polo positivo aqui, ele tem que continuar o movimento, passando pelo gerador e indo contra a sua vontade. Porque estando ele no polo positivo, ele já está top, de boa, ok? Porém, o gerador vai empurrá-lo lá para o polo negativo, para ele continuar o movimento novamente, como todos os outros elétrons. Uma pilha, uma bateria, né? De fato, a gente sabe que a tensão da rede da sua casa, ela é alternada, né? Não vai carecer isso, mas lá na pilha, na bateria, no seu carro, controle remoto, equipamentos elétricos que você tem na sua casa, né, até mesmo o celular, também a bateria, entenda, os elétrons não podem sair aqui no fio e aglomerar aqui no polo positivo. Então a bateria tem que dar esse passo, que é promover um movimento contra, né, aquele movimento que ele não quer fazer, justamente promovendo esse motriz, dando essa força para o movimento. Né, a sua apostila, ela traz há muito tempo um exemplo como se você tivesse uma bomba d'água, né? A bomba d'água justamente é para captar a água que você tem num determinado poço ou em um local e jogar, lançar ela, por exemplo, para a sua caixa d'água, fazendo um movimento de subida, que justamente é contra o movimento gravitacional dela, que é de descida. Dessa maneira, a bomba d'água tem que realizar o quê? Uma força motriz na massa de água para ela subir. Então acompanha comigo. O que é a força eletromotriz? É o trabalho que a bateria realiza sobre cada coulomb de carga. Só que isso aqui você já estudou, porque lá atrás eu chamei esse W de U, esse Q de Q e essa força eletromotriz de V. Vê se você não lembra disso aqui. V igual a U sobre Q. Capítulo 3 da nossa apostila 1. Tensão é a energia dada a cada coulomb de carga. De forma mais elegante, é o trabalho realizado a cada coulomb de carga, ok? Então, W, o trabalho, que é dado em joules, ok? E Q, a carga, que é dada em coulomb. Então, você já viu que essa força eletromotriz é joule por coulomb, que por acaso o senhor já sabe que representa o volt. Então, daí a ideia de que força eletromotriz é o mesmo que tensão, voltagem DDP. Só que agora uma tensão, uma voltagem muito específica, é a máxima tensão de um gerador. Você reparou no circuito que a partir de agora eu vou chamar epsilon, aqui está no gerador, e V, aqui ele consegue promover, mandar para o circuito externo? Então haverá uma diferença agora entre epsilon e V, e isso faz todo sentido para nós, ok? Então, epsilon é a nossa força eletromotriz, que será dada em joule por coulomb, o famoso volt. Só para você lembrar que também é voltagem, também é a mesma coisa, ok? Podemos apagar o quadrinho?
Qualquer Só Sim. copiar o negócio. Pera aí, aqui, só Demorou, então. tô esperando. Qualquer dúvida, o chat está aberto aqui, tá? Tô direto com o olho nele, pode perguntar aí também, que a gente Falou responde. trem pra caralho, hein, Sam? Como é que é, filho? Falou trem demais hoje. Aqui, né, na introdução, É, me empolguei. isso que é. Sam, esse U aí é o quê? Não entendi, linda? Tá ali, V igual a U sobre o quê? Ah, Aí esse U U é o quê? é a energia potencial elétrica, né? Lá do capítulo 3 da apostila 1, a gente chamou ele de energia potencial elétrica, ou simplesmente a energia dada para cada coulomb de carga se movimentar. Então, U é energia, tá bom? E V é a DDP. Lá naquele capítulo difícil do potencial elétrico. Ô, Sam, você vai dar aula que você não teve como dar sexta-feira, essa semana? Ou não? Pretendo sim, ok? Eu só estou num problema imenso aqui porque eu estou dando aula, entendeu? Nesse horário. E na parte da tarde também. Até vou pedir a Marcela depois para encaminhar para vocês um zap. Não vou falar aqui perante a gravação, mas é sobre aquilo que você me perguntou, Gabriel, no WhatsApp também há um tempo atrás. Tá. Aí ela vai encaminhar para vocês no grupo privado de vocês o WhatsApp com informações. Show. Pode apagar aí, eu acho. Para todos? Ou alguém não? Pode. Tá. Já tiraram printsons, caso alguém necessite? Sim. Top. Fala, printou? Você fala, printei. Então, apagando aqui. Ó, nego drama. Justamente porque nós vamos colocar para você essa principal diferença do que nós chamamos o gerador ideal e o real. Então, para nós até então, nós temos esse cara aqui, que é a representação de um gerador ideal, ok? O que tem o gerador ideal? O gerador ideal é aquele cara que epsilon é igual a V, ou seja, a sua força eletromotriz é igual à voltagem que ele fornece para o circuito, que é o que a gente está fazendo até agora, né? A gente, em momento nenhum, se preocupou com qual a real tensão que está indo para os resistores. Nós estamos metendo o dedo naquele trem, calculando, sacou? Apareceu lá, a gente calculou a resistência equivalente, pegou a tensão total, já achou a corrente total e ó, partiu. O que você tem que entender a partir de agora é que todo aquele passo a passo que você fazia, qual que é o passo a passo que você fazia? Primeiro, calcula a resistência equivalente. Depois, pega a tensão total. Para calcular a corrente total, você precisa entender que a tensão total agora vai ter que ser calculada antes. Só isso, ok? A tensão que a gente chamou de V agora não vai estar representada de forma direta no nosso gerador, conforme a gente vai mostrar agora. Porque o nosso gerador, olha que coisa maravilhosa, agora é esse pituquinho aqui. Ok? Esse pituquinho aqui é o nosso Epsilon Rzinho. Nossa Senhora, Simon! Ele é o que nós chamamos de gerador real. E o gerador real, como eu falei para vocês, apresenta dentro dele uma resistência interna. Antigamente era assim, ó. Era assim. A resistência interna ficava dentro do gerador.
Só que aí, para o desenho não confundir com o gerador tradicional, jogaram ele para o lado de fora, uma linguagem mais moderna. Mas antigamente essa resistência ficava dentro da bateria. Era legal também, né? Acho, até para entender. Mas sendo Rzinho, R minúsculo, é a ideia. Ah, Simon, mas e se não aparecer Rzinho no desenho? Tem que estar falando no enunciado da questão que é uma resistência interna do gerador. Né? Porque isso aqui você pode associar com qualquer resistor, né? Não tem o que fazer. Mas se ele falar que é uma resistência interna, está valendo. E dessa forma eu sei que uma parte da voltagem, olha que legal, vai ser usada pela própria resistência interna, que eu vou chamar até de V minúsculo, tá? Dizendo que epsilon é a tensão total, V minúsculo é a voltagem utilizada pela própria resistência interna, pela própria bateria. Então, qual é a voltagem que ele joga para o lado de fora do seu circuito? Ah, é aquela tensão que a gente está chamando de V. É óbvio, então, que epsilon é o total e Vzinho é o que a própria bateria usa, sobrou uma quantidade menor, ok? E por isso, a gente vai representar aqui que no gerador real, epsilon tem que ser maior do que V, porque uma partezinha da voltagem, da tensão total do gerador é usada por ele mesmo, ok? E por isso, ficamos com essa representação. Ô Simon, você pode me explicar com um exemplo numérico? Claro que posso. Desde que você diga para mim, pode apagar o quadrinho, eu te explico com um exemplo numérico antes de te mostrar equações. Existe uma equação para calcular essa voltagem chamada equação geral do gerador. Tópico nome, né? Equação geral do gerador. Ok? Podemos apagar isso aí? Pode. Pode. Para alguém não? Só uma dúvida aqui. Quando no enunciado falar, então, de resistência interna, é um gerador real? Aí você faz assim, e dobra a tensão, ok? Dobra a tensão nele, porque você vai ver que existem diferenças aqui e a gente vai trabalhar desde o circuito simples até um circuito um pouco mais complexo com o nosso gerador, ok? Beleza. Para alguém não? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Apagado para Lucas Velerson. Meu ex-vizinho. Uai, vazou? Hã? Vazou? Uai, eu não te mandei mensagem aquele dia para mudança? Ah, achei que era algum conhecido seu. Não é não, velho. Caraca, Você mano. não tá me vendo aí mais, pô. Ou você tá Ah, me mas isso vendo? aí tem uns 5 uai, tá Se doido? tem uns 5 meses que ninguém vê ninguém, né? Tá onde agora? Tô em Una, Espírito Santo. Ah, voltou às origens. Voltei. Tô quietinho aqui por enquanto. Esperando essa pandemia passar, meu irmão. Simon, hoje você caiu matando, hein? O que aconteceu, velho? Uai, tacando um monte de trem. Você viu, mano? Assim que é bom. Aí, Hoje tá empolgado. esse é o circuito. Eu vou chamar de circuito externo, circuito interno, porque está dentro do gerador, ok? Então, tudo isto aqui, que eu vou representar para o senhor com esse traço, muito comum de acontecer, tá? Esse vermelho bonito aqui, ó, em homenagem aos rubro-negros. Aí, tá aqui. Tudo isso que está aqui dentro, nós chamamos de gerador, tá? Muito importante você notar isso. Então, esta linha vai representar o gerador. E olha que simples o exemplo para que você compreenda,
né? Muito simples mesmo. Eu digo que às vezes nem precisava da questão da equação do gerador, né? A gente coloca porque a gente vai necessitar dela para representar daqui a pouco várias funções e gráficos, ok? Mas a fundo para cálculo direto não tinha necessidade não. Olha o valor de epsilon. Vamos chamar essa bateria com epsilon de 100 volts. A resistência interna dela, 5 ohms, bem pouquinho, tá? Pequenininha a resistência, sempre vai ser um valor assim, 2, 1, 3, 5 no máximo. E a resistência externa do circuito, 20 ohms. Ô meu amado, preste atenção. Se isso aqui é um gerador ideal, não tem a resistência interna, toda a voltagem aqui chegava ali. São 100 volts, né? A resistência 20, e aí 100 dividido por 20, nós temos 5 amperes de corrente. Porém, agora você tem que entender que quando você liga a bateria com um circuito, você liga a bateria em série com esse circuito. Simon, mas esse R pode ser um trambolho de todo tamanho, conforme nós estávamos estudando, com curto e tudo mais. Tudo bem, mas esse trambolho de todo tamanho sempre vai virar um equivalente. Então, suponha que esse 1 que eu desenhei aqui pode ser sim um circuito mó complexo, losangos, quadrados e não sei o que lá, mas nós fizemos a resultante e o resultado deu quanto? 20. Então, esse circuito externo é qualquer forma, qualquer circuito. Ficou claro isso? Cujo equivalência deu 20 ohms. Estou mostrando para você que na hora que fica só o equivalente e só a bateria, isso representa uma série. E aí entra a beleza, a elegância de Rzinho. Porque uma vez que eu ligo a bateria em série com o circuito, eu preciso entender que esse Rzinho está em série com Rzão. Imediatamente, então, eu sei que a corrente total é V total sobre R total. Só que nós estamos chamando agora V total de epsilon. E quem é R total, meus amados? R total é para nós Rzão mais Rzinho. E aí, de forma muito simples, vamos resolver de vermelhinho? A corrente total nesse exercício seria epsilon, 100 volts, dividido por 20 mais 5, 25 ohms. Isso dá 4 amperes de corrente. Agora, olha que interessante. Qual é a voltagem que de fato o circuito externo usa e que o circuito interno usa? Vamos fazer comigo rapidinho? Bolotinha número 1, a voltagem que o circuito externo usa, V igual a R vezes I. Claro. E a voltagem que o circuito interno usa? Vzinho igual a Rzinho vezes I. Olha que demais. Já que I em série não representa uma corrente só, vou até colocar ela aqui para você, ó, circulando aqui, I total. Quem vai passar ali nesse carinha? I total. Quem vai voltar para o gerador? I total. Ok? Dessa forma, o que nós temos aqui então com Rzão vezes I? 20 vezes 4. E Rzinho vezes I? 5 vezes 4. E olha que conta magnífica. Qual é a voltagem que chega lá para o circuito externo? 80 volts. Qual que é a voltagem que fica na bateria, no circuito interno dela? 20 volts. E se eu somar a voltagem que a bateria entrega com a voltagem que ela mesma usa, não tem que dar a força eletromotriz, a voltagem total? 80 mais 20, 100 volts e voilá. Então, acabo de mostrar para você que depois que você aplica a lei de Ohm para a corrente total,
ok? Que é V total por R total. Lembrando agora que o Rzinho entra no circuito, coisa que até então não tinha. Você vai perceber que a corrente elétrica faz com que Rzinho e Rzão usem voltagens diferentes. E por isso, olha que legal, qual é a máxima DDP do gerador? 100. Qual é a DDP que ele entrega para esse circuito externo? 80. Mostrando o realismo dele, né? A voltagem entregada é menor do que a tensão total, ok? Inclusive faz você pensar, a gente vai colocar isso, né, na próxima aula para você, que esse gerador tem um rendimento, perfeito? Qual é o rendimento do nosso gerador? O que ele entrega sobre o total que ele pode entregar, 80 por 100, ficou até fácil de enxergar, né? 80%, mas isso eu vou mostrar para você na próxima aula, ok? Esta lei, não concordo com isso, né? Mas quem enxergou isso foi um físico chamado Poulet, ok? Então, V total por R total, isso é lei de Ohm, mas a partir do momento que ele chama agora de epsilon e coloca que a resistência total é o somatório do circuito externo com o circuito interno, a gente passa a chamar isso aqui de lei de Poulet, ok? Aí fazer o quê, né? A gente chama. Poulet. Ô, Simon, Poulet. Pode mandar. mas essas 100 volts aí, ele tá passando no sistema. Tipo Esse assim, 100 volts está aqui, nesse sistema, dentro do gerador. Acontece que o gerador já tem que usar uma própria voltagem, até para estabelecer, né, as suas reações de oxirredução, a gente entende dessa forma. Né, ele também tem que ter um ponto de partida, né, uma DDP, para iniciar esse processo todo de transformação de energia. Então, uma partezinha fica nele, 20 volts, tem algumas pessoas que chamam de dissipada, ok? Ah, é a voltagem dissipada pelo gerador. Eu não gosto de falar nisso, porque não é uma voltagem que ele joga fora, né? Seria dissipada no sentido de que ele não joga aqui, que ele não entrega para o circuito externo, mas ela é usada por ele. Então, não dissipada, né? De forma dissipada para o ar, dissipada para fora, não. Então, uma partezinha vai ser usada por ele e a outra parte é entregue ao circuito. Essa epsilon está no sistema, mas aonde? Aqui no gerador, somente. Ela não sai daqui. Quem sai daqui para fora é V, e nesse caso, menor do que epsilon, ok? Essa é a grande sacada da nossa aula de hoje. E aí, podemos apagar? Só para a gente colocar a equação para você? pode. Por mim, pode. Pode? Bom, vou lançar aqui a braba. Vou lançar aqui para vocês a equação da forma mais simples, tá? A relação de potências vai ficar para a nossa aula de manhã, até por causa do tempinho aí que está encerrando, ok? Da nossa aula. Então, vou deixar de forma mais simples a ideia que voltagem total é a voltagem útil mais a voltagem dissipada. É claro que essa voltagem não é dissipada, tá? Você já entende isso, que ela é usada pela própria bateria. Então, nós vamos lançar aqui, ó, aspas, ok? Ali para você entender. Quem é a voltagem total? Bom, nós estamos chamando de epsilon. Quem é a voltagem útil, ou seja, a voltagem que vai para o circuito externo, é V. Então, eu vou fazer o seguinte, vou fazer diferente. Ainda na linha de baixo, vou escrever assim,
voltagem total é igual a voltagem que vai para o circuito externo mais a voltagem que fica no circuito interno. Nossa, aí ficou pancada, hein, Simon? Então, quem é a voltagem total? Epsilon. Quem é a voltagem que vai para o circuito externo? V. Quem é a voltagem que fica no circuito interno? Vzinho. Ok? Abrindo um pouquinho mais a equação, Epsilon, repete, V, repete. Quem é o Vzinho? Rzinho vezes I, que foi o que a gente colocou ali, ok? Como eu quero uma equação para encontrar V, eu vou pegar esse mais RI e jogar para cá, como menos RI. E aí nós temos, meu amado, isolando V, a famosa equação geral do gerador, ok? Olha que linda, função de primeiro grau, muito importante para a nossa aula de amanhã, tem muita coisa, tá? Não dá para você perder. V igual a epsilon menos RI. Então, qual é a voltagem que vai para o circuito externo? É a total menos um beicinho de pulga que é usado pela própria bateria. Vamos aplicar, Simon, no exemplo que a gente acabou de ver? Vamos. Você me recorda aí, por favor. No exemplo que a gente acabou de ver, V é igual a epsilon menos RI, seria epsilon 100 menos Rzinho, é 5 Rzinho? Confere aí, exemplo que eu acabei de passar aqui, eu apaguei e esqueci. Rzinho igual a 5? Isso. 5 vezes a corrente total no circuito. Essa eu lembro, 4. Ok? Então, nós temos uma V que é 100 menos 20. Dá quanto? 80. Bateu com a parada lá, mano. Ok. Então, entenda, dá para encontrar a voltagem por aqui ou dá para usar o V igual a RI, como a gente fez aqui no exemplo anterior, ok? Então, aqui é do nosso exemplo anterior. Né? E assim, cá para nós, para mim dá na mesma, porque você só consegue usar essa equação, ou só consegue trabalhar com V igual a RI a partir do momento que você tem I. Tudo passa pela corrente total de novo, entendeu? Ah, então eu vou ter que mais uma vez achar a resistência equivalente para achar a corrente total. Tá entendendo por que eu bati tanto na tecla com você lá atrás? Que a ideia de um circuito sempre era, primeiro, faz a resistência equivalente. Segundo, encontra a corrente total. Aí você começa a distribuir as coisas. O que a gente fez no exemplo anterior? Primeiro, encontrou a resistência equivalente para jogar na lei de Poulet. Epsilon dividido por ela, a resistência equivalente. Aí você encontrou a corrente total e só com ela, meu padrinho, que você vai conseguir ou aplicar lá ou aplicar a fórmula, ok? Muito importante você segurar a fórmula na cabeça, porque amanhã, a partir dessa fórmula, a gente tem o gráfico do gerador, o gráfico da potência, ok? Entre outras coisas, tá bom? Pode apagar? Pode. Hoje Pra o pau geral? quebrou. Quebrou de acordo? Pode. Amanhã tem mais, hein, moçada? Misericórdia. Amanhã o trem tá fino. Puta que pariu. Mas assim, tá acabando o minuto aí, mas legal que tá facinho, né? Você viu que hoje, assim, tá legal, então, né, me ensinaram uma mentira, mas é facinho da gente resolver, ok? Nada muito complicado aqui, não. Até o Veremos. momento tá tranquilo, ok? Daqui a pouco a gente vê. Amanhã temos novidades. Um grande beijo para vocês, tá? Estudem, não parem de estudar. Isso aí. Ainda é o melhor caminho. Estudem, estudem, estudem e estudem.